de ser utilizada um procedimento formal, então eu não posso fazer nada com ela. Então eu vou guardar para mim, eu vou guardar aquela informação e você perde toda a finalidade desse sistema criado de prevenção à lavagem de dinheiro. Então, nesse caso, entendo que precisa ser discutido melhor a forma de tratamento da inteligência e talvez criar procedimentos próprios, inclusive para que você possa ter uma melhor utilização dessa informação no exterior, e até treinamento e uma compreensão, né, por todas as autoridades do que é a inteligência e a diferenciação do que é a informação de inteligência financeira e a prova propriamente dita, né, daquela transação. Era o que eu tinha para falar. Obrigada, Rochelle. De fato, a gente vai guardar essas perguntas para adiante, mas eu concordo com você. Eu acho que a informação espontânea é dos temas menos conhecidos ou mais maltratados da cooperação jurídica internacional hoje. Mas vamos lá. Então, passo sem delongas a palavra à doutora Cláudia Chaves. Boa noite a todos. Queria dizer inicialmente da minha alegria de estar aqui, não apenas por estar cercada de essas mulheres profissionais tão talentosas, né, tão importantes, cada uma em sua atuação, em sua área, mas também por estar entre amigos, né? Agradecer o Fronte, o IDP e a professora Maria Rosa pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui discutindo esse tema que de fácil não tem nada, né? Então, já aviso a audiência que não esperem respostas definitivas, não esperem soluções. Talvez a gente escute aqui muito mais dúvidas do que soluções, porque de fato é um tema razoavelmente novo, pelo menos na conformação em que ele se dá hoje, e todos nós já refletimos sobre isso das mais diversas posições. Eu fui do Ministério Público, eu fui secretária nacional de Justiça, autoridade no Ministério da Justiça, que era a autoridade central. Hoje eu sou advogada. Eu já vi muitos ângulos dessa questão e ainda não encontrei a fórmula para tudo isso dar certo. Mas vai dar, e vai dando porque a gente vai aprendendo no caminho, né? Eu combinei com a Maria Rosa e pensei que seria interessante para nós contextualizar um pouco o início da cooperação internacional dessa forma que a gente vê hoje. Em 2003, quando eu assumi a Secretaria Nacional de Justiça, uma primeira missão do ministro Márcio Tomás Bastos foi: nós vamos trabalhar como prioridade com o enfrentamento do crime organizado. E, para enfrentar o crime organizado, a cooperação jurídica é muito relevante. A gente sabe que, né, já desde a década de 90 do século passado, começo dos anos 2000, já era muito dito e repetido que a criminalidade transnacional não podia ser enfrentada com os mesmos instrumentos que a gente tinha, né, de tantos anos, com aquela tradição que a gente vinha utilizando, em especial no direito penal. Então, o tráfico de drogas, o tráfico de pessoas, o enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro, tudo isso exigia novas ferramentas, exigia mais agilidade, com toda a tecnologia. E isso tudo ganhou uma força muito grande com o enfrentamento ao terrorismo. Então, houve então aí uma série de pressões, de articulações, de coordenações, né, no âmbito internacional, convenções, combate à corrupção, combate ao crime organizado, terrorismo, OCDE, FCPA, enfim. A gente tem aí uma série de instrumentos que demandavam do Brasil também uma modernização, uma atualização disso. Então, na Secretaria Nacional de Justiça, nós decidimos, então,
trabalhar esse tema junto com o enfrentamento à lavagem de dinheiro. Foi formada uma estratégia nacional, a ENCO, Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro, depois se tornou de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, que reuniu numa grande articulação uma série de órgãos do governo, e Poder Judiciário, e Ministério Público, trabalhando muito nesse diálogo interinstitucional. E, paralelamente, já sentíamos a necessidade de organizar melhor a cooperação internacional. E daí, então, foi criado o DRCI, o seu primeiro diretor, Antenor Madruga, assumiu essa missão, e depois veio Maria Rosa, veio Camila, veio Rochelle, Ana Belotto, Caroline Yume, enfim, uma grande quantidade de especialistas, pessoas que vinham também de setores diferentes do governo, um da AGU, outro da Procuradoria da Fazenda Nacional, outro da Receita, enfim, a BIM, e assim começamos a trabalhar e a acelerar a negociação de acordos de cooperação jurídica em matéria penal, e tínhamos um diálogo constante, muito fluido, com o Ministério Público também, com o Poder Judiciário, que naquela época especializou as varas de combate à lavagem de dinheiro, enfim. Então, havia todo um contexto, né, que levou e ajudou a gente a conseguir erguer essa estrutura, né, e fazer. Agora, é claro que, desde o início, houve muita controvérsia sobre o papel de cada um, né? Nós vivíamos por exemplo, o EMILAT, que é o acordo bilateral do Brasil com os Estados Unidos, já estava em vigor, depois nós negociamos com a Suíça, com outros, mas a verdade é que já havia uma interlocução, né, entre algumas instituições, alguns órgãos, que muitas vezes dava certo e muitas vezes gerava ruídos, né? Então, no caso do Banestado, houve muito ruído, houve um outro grande caso em que as ilhas Jersey não respondiam aos pedidos de informação que o Brasil mandava, porque diziam que quem responde pelo Brasil, ora é o Ministério Público do Estado, que me pede informações, ora é o Ministério Público Federal, enfim, cada vez estava mais aparente essa necessidade de coordenação institucional, né? E tudo isso para a gente pensar que, por mais que a gente esteja falando de persecução penal, de investigação, de combate ao crime, na verdade, nós estamos falando também de relações internacionais, né? Nós estamos falando de dois estados soberanos que precisam, né, de ajuda mútua, de um estado soberano que precisa da ajuda de outro para obter informações ou provas, ou seja o que for. E tudo isso, então, tem um reflexo, né, nas relações internacionais e que são conduzidas pelo Poder Executivo. Então, havia ali aquela acomodação, né, de alguns representantes de órgãos e instituições que queriam trabalhar já mais diretamente, ao mesmo tempo colocavam em risco, muitas vezes, a validade de provas pela maneira como elas chegavam ao Brasil. E o DRCI veio, então, dar uma organização para isso, com uma autoridade central, com uma série de procedimentos, né, e buscar melhorar a eficiência da cooperação internacional. O que acontece, de início já houve mesmo uma disputa e uma dificuldade de diferenciação entre o auxílio direto e a carta precatória. Nós já tivemos reação de alguns juízes federais e o STJ, que tinha uma jurisprudência, depois mudou outra jurisprudência, porque inicialmente aceitava o auxílio direto. Havia até uma resolução, porque antes da emenda constitucional 45, para os mais jovens, a homologação de certeza estrangeira e cartas rogatórias eram da competência do Supremo Tribunal Federal. Após a emenda constitucional 45, isso passou ao STJ. O STJ, então,
editou uma resolução, que depois foi para o regimento interno, mas isso havia ainda quem resistisse, quem achasse que o auxílio direto poderia ser uma violação à competência do tribunal, do STJ, mas isso também, com o tempo, foi se acomodando, né? Houve ruído aí em alguns casos famosos também, mas depois chegou-se realmente a reconhecer, não vamos deixar a carta precatória, aquele instrumento destinado quando há uma decisão judicial. O auxílio direto ele permite uma miríade de atos, quer dizer, ele permite uma série de outras diligências, enfim, e com isso o auxílio direto se tornou um instrumento de muito uso, né? Até porque se houvesse necessidade de uma decisão judicial, de uma autorização judicial, o Ministério Público Federal vai ao juiz competente, juiz federal, e pede, enfim. As diferenças foram se mostrando, né? E a utilidade da assistência direta também. Mas, junto com as soluções, vêm também os problemas, né? E, no caso da assistência direta, né, o Poder Executivo é que realmente vai ser o coordenador como autoridade central, o que tira um pouco a autonomia, né, de outros atores que, às vezes, por acharem que precisam de mais agilidade, que isso tudo é uma burocracia desnecessária, achavam que poderiam realmente atuar de forma isolada. Quando o Brasil é demandado, acho que os problemas são bem menores, né? Eu acho que muita coisa se acomodou, a jurisprudência do STJ se acomodou, acho que isso hoje em dia não preocupa tanto. Eu acho que o que mais preocupa é quando o Brasil é demandante, né? Quando o Brasil precisa da assistência direta em outro Estado soberano. Enfim, a gente deve, como a Rochelle já falou e Camila já falou, existem níveis e níveis de cooperação, né? Não há que se impedir as autoridades de conversarem, não há que se impedir a remessa espontânea, né, de informações, tudo isso faz parte e no mundo de hoje isso seria impossível, né? Eu acho que o diálogo entre as instituições é permanente. Mas quando você está falando de validade de prova, aí a coisa vai mudando um pouco de avaliação. Porque, na verdade, quando você tem um processo judicial, ou mesmo uma investigação formulada, acho que a gente tem que pensar em dois momentos, né? O primeiro momento é a produção da prova. Como é que essa prova vai ser produzida, né, num outro Estado soberano? E depois é o compartilhamento dessa prova. Como é que essa prova vai chegar ao Brasil e vai ter valor nos autos de uma ação penal aqui. A produção da prova, eu acho que também é uma questão que está mais ou menos pacificada, embora, claro, que tudo possa ser discutido, mas a prova ela é produzida de acordo com a ordem jurídica do país né, onde ela vai ser produzida. Então, a própria nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro já prevê isso. Então, a produção da prova é regida pela lei do Estado requerido. Então, se ela foi licitamente produzida em outro Estado, ela não há que se questionar. É claro que existem diferenças culturais, diferenças de ordem jurídica, na medida em que mas não se pode querer que um parâmetro usado no Brasil seja usado em outro Estado. Então, por exemplo, a quebra do sigilo bancário. Né? O Estado de Nova York não exige autorização judicial para a quebra do